Era uma tarde comum em um dos maiores supermercados da cidade, pertencente ao impiedoso empresário Arthur Montenegro. Dono de uma fortuna incalculável, Arthur era conhecido por seu temperamento severo, sua frieza e o rigor com que tratava seus negócios. Depois do desaparecimento de sua filha única, Isabela, 7 anos atrás, Arthur se transformou em um homem amargurado. O brilho em seus olhos desaparecera, e ele vivia cercado por muros invisíveis de dor e ressentimento. Naquele dia, enquanto Arthur fazia uma rara visita ao seu estabelecimento, uma jovem chamou sua atenção. Ela parecia deslocada, mal vestida e ansiosa. Caminhava pelos corredores com um semblante de nervosismo, o que logo atraiu os olhares desconfiados dos seguranças. Seu nome era Clara, uma garota simples que lutava para sobreviver. O peso da vida parecia maior do que ela podia suportar naquele momento. Clara mal conseguia juntar dinheiro para alimentar sua mãe doente, e aquele supermercado parecia um sonho distante para ela, que geralmente comprava apenas o essencial em pequenos mercados de bairro. Aquela era uma visita ao centro de um mundo que ela jamais imaginou pertencer. As prateleiras lotadas de produtos caros a faziam se sentir ainda mais miserável. De repente, um segurança se aproximou dela, apontando o dedo acusador. "Senhora, eu vi você colocando algo na bolsa. Por favor, me acompanhe", disse o homem com um olhar duro e desdenhoso. Clara tentou se explicar, mas suas palavras se perderam no ar. Em poucos segundos, ela foi levada à sala de segurança, enquanto todos os clientes olhavam em sua direção com desprezo. Lá, esperando por ela, estava Arthur Montenegro, que, ao perceber a movimentação, decidira lidar pessoalmente com o suposto roubo. Quando Clara entrou na sala, Arthur a olhou com frieza, seus olhos escaneando cada detalhe dela. "Então é isso que temos aqui? Mais uma ladra?", disse Arthur, sua voz carregada de desdém. "Pessoas como você nunca aprendem, não é? Sempre tentam tirar vantagem, não importa o quanto nós trabalhemos duro para construir algo." Clara, envergonhada e com lágrimas nos olhos, começou a implorar. "Senhor, por favor, eu não fiz nada. Eu só estava olhando os preços. Eu não roubei nada, eu juro." Mas Arthur já estava cego pela ira e pela dor. Ele já não via seres humanos, apenas obstáculos e ameaças. Ele se virou para o segurança, pronto para ordenar que chamassem a polícia, quando algo chamou sua atenção. Uma corrente pendurada no pescoço da jovem brilhou à luz do ambiente. Era uma corrente simples, mas carregava um pingente que Arthur conhecia muito bem. Seu coração parou por um segundo. "Não pode ser", ele pensou. O mundo ao seu redor pareceu girar. Aquela corrente, ele a havia dado para sua filha, Isabela, quando ela tinha apenas 5 anos. Era o único objeto que ela nunca tirava. O mesmo que estava com ela no dia em que desapareceu misteriosamente. Arthur sentiu um frio percorrer sua espinha. Como aquela garota, uma estranha, poderia estar usando algo que pertencia à sua filha desaparecida? A raiva que antes dominava seu semblante se transformou em um misto de choque e pavor. "Onde você conseguiu essa corrente?", perguntou Arthur, sua voz tremendo levemente. Clara, ainda assustada, olhou para ele sem entender. "Essa corrente? Eu a tenho desde que eu me lembro. Foi a única coisa que eu trouxe comigo quando..." Clara hesitou, como se não quisesse revisitar memórias dolorosas. "Quando fui deixada no orfanato." Arthur sentiu o chão sumir sob seus pés. As palavras orfanato ecoaram em sua mente como um trovão. Aquela corrente não era apenas um pedaço de metal. Ela era o elo perdido para o mistério que atormentava Arthur há anos. Arthur ficou em silêncio, incapaz de articular qualquer palavra. O nome orfanato fazia seu coração bater mais forte e suas mãos tremerem de maneira quase imperceptível. Ele tentou esconder o que sentia, mas a dúvida crescia dentro dele. O desaparecimento de sua filha, Isabela, 7 anos atrás, havia destruído a parte mais humana que ainda existia nele. Desde então, ele se tornara uma casca vazia, preenchida apenas por amargura, raiva e a obsessão pelo trabalho.
A jovem à sua frente, que agora chorava em desespero, trazia mais perguntas do que respostas. Aquela corrente, o simples vislumbre daquele pingente, o fez voltar no tempo, para o dia em que dera o presente à sua filha, como símbolo do amor que sempre nutrira por ela. O mesmo amor que ele enterrou junto com a esperança de encontrá-la viva. Eu perguntei: onde você conseguiu essa corrente? Insistiu Arthur, dessa vez com um tom mais urgente, mas que ainda escondia sua perturbação. Clara enxugou as lágrimas do rosto com as costas da mão, sua voz falhando ao tentar se recompor. Eu não sei ao certo. Foi a única coisa que eu tinha quando fui deixada no orfanato. Eles disseram que eu fui abandonada em frente ao portão quando era pequena. Essa corrente foi a única lembrança que me restou, de quem quer que tenha me deixado. Arthur sentiu um arrepio atravessar seu corpo. Abandonada no orfanato? As coincidências eram fortes demais para ignorar. Mas como ele poderia ter certeza? Os anos de sofrimento o ensinaram a não acreditar em coincidências. Ele sempre buscava fatos, provas irrefutáveis. E agora sua mente calculadora não podia lidar com a avalanche de emoções e incertezas. Arthur se aproximou dela, o olhar fixo na corrente. Eu preciso que você me conte mais. Quando exatamente você foi levada ao orfanato? Quantos anos você tinha? Clara hesitou. Ela não entendia por que aquele homem, que minutos antes a humilhava, agora parecia tão interessado em detalhes de sua vida. Eu acho que tinha por volta de 5 anos. Ela sussurrou, sua voz carregada de dor ao relembrar. 5 anos. A mesma idade que Isabela tinha quando desapareceu. Cada peça que Clara revelava encaixava-se de maneira dolorosa no quebra-cabeça que Arthur havia tentado montar por tanto tempo. Ele sentiu sua garganta apertar, a dor do passado retornando com força total. Será que seria possível? Será que essa jovem à sua frente poderia ser sua filha? Mas se fosse, por que ela teria sido abandonada? E principalmente por quem? As perguntas o consumiam, mas Arthur sabia que precisava manter a calma. Você lembra de mais alguma coisa? Perguntou Arthur, lutando para manter sua voz estável. Alguma coisa sobre seus pais, sua vida antes do orfanato? Clara balançou a cabeça, seus olhos perdidos em uma névoa de memórias fragmentadas. Não muito, apenas flashes, um rosto, uma voz chamando por mim, e sempre o medo, muito medo. O silêncio na sala era pesado, quebrado apenas pela respiração entrecortada de Clara. O segurança que antes a acusava agora permanecia em silêncio, sentindo que algo muito maior estava acontecendo ali. Arthur se virou, seu olhar distante. Algo dentro dele começou a se quebrar. Os muros que ele havia construído ao redor de sua dor estavam começando a ruir. Ele se lembrava do desaparecimento de Isabela como se fosse ontem, do desespero, da busca incessante, das noites em claro imaginando onde ela poderia estar, quem a havia levado. E por quê? Senhor, me desculpe, mas por que essas perguntas? Clara perguntou confusa. O que isso tem a ver com o que aconteceu agora? Arthur respirou fundo. Ele sabia que precisava saber a verdade, mas ao mesmo tempo, o medo de descobrir a resposta era quase insuportável. Poderia realmente ser ela? Poderia essa jovem, que ele acabara de humilhar, ser a filha que ele tanto procurou e que acreditou ter perdido para sempre? Ele se aproximou de Clara, sua postura antes altiva e fria, agora marcada por uma tensão visível. Essa corrente, Arthur disse, sua voz baixa, quase um sussurro. Eu a dei para minha filha há muitos anos, e você está usando ela. Preciso saber a verdade. Quem te deu isso? Clara o olhou, incrédula. Ela nunca poderia imaginar que aquele homem, que há minutos a tratava com tanto desprezo, pudesse estar conectado de alguma forma ao seu passado. Eu não sei, ela gaguejou. Eu não sei de onde veio essa corrente. Como eu disse, é tudo que eu tenho do meu passado. Arthur sentiu o peso das emoções ameaçar transbordar, mas ele sabia que aquele era apenas o início de uma verdade que poderia mudar tudo. Arthur sentia um turbilhão de emoções que ele não conseguia controlar.
Seu corpo estava imóvel, mas sua mente fervilhava com uma mistura de dor, esperança e medo. Ele nunca tinha pensado que, em uma visita comum ao supermercado, poderia encontrar algo que o conectasse tão intensamente à dor mais profunda de sua vida. O desaparecimento de Isabela, sua filha, havia deixado um vazio tão grande em seu coração que nenhum sucesso ou riqueza poderia preencher. Clara estava igualmente perplexa. Ela olhava para Arthur sem entender completamente o que estava acontecendo. A corrente em seu pescoço, que por tanto tempo fora apenas um objeto comum de valor sentimental, de repente se tornava o centro de uma revelação que ela jamais esperava. O olhar desesperado daquele homem diante dela fazia seu coração acelerar. E por um momento, ela sentiu que algo maior estava prestes a ser descoberto. Arthur sabia que precisava de provas, algo concreto para confirmar a conexão que ele agora suspeitava. Ele não podia se dar ao luxo de acreditar apenas em coincidências. Ele precisava ir mais fundo, entender o que realmente estava acontecendo. Escute. Arthur começou tentando manter a calma na voz, embora seu interior estivesse desmoronando. Eu não posso te acusar de nada. E pelo que vejo, você não roubou nada daqui. Mas preciso saber mais sobre você, sobre o seu passado. Se o que eu estou pensando estiver certo, isso pode mudar tudo. Clara, ainda hesitante, assentiu com a cabeça. A gentileza inesperada na voz de Arthur a surpreendia. O homem que minutos antes a julgava, agora parecia tão vulnerável quanto ela. Eu não sei muito, senhor. Fui deixada no orfanato quando era pequena. A única coisa que eu tenho desde então é essa corrente. Ninguém sabia quem me deixou lá. Eu só me lembro de estar sozinha, de sentir muito medo. Clara lutava para encontrar as palavras, revivendo memórias dolorosas que ela geralmente evitava. Arthur se sentiu atingido por uma onda de empatia que não experimentava há anos. Ele sabia o que era viver com medo, o que era sentir-se abandonado. Desde que perdeu Isabela, ele se afastou de tudo e de todos, erguendo muros ao seu redor para evitar a dor. Mas agora, a presença de Clara diante dele estava começando a quebrar essa armadura. Onde é esse orfanato? Arthur perguntou, sua voz urgente, quase desesperada. É aqui, na cidade. Clara respondeu com cautela. Eu cresci lá até completar 18 anos, depois tive que sair. Eles não mantêm os jovens depois que atingem a maioridade. Desde então eu tenho tentado me virar sozinha. Arthur respirou fundo. O orfanato poderia ser a chave para desvendar o que ele temia e, ao mesmo tempo, esperava. Ele tinha que investigar mais. Precisava de respostas. As coincidências eram fortes demais, e sua intuição gritava que havia algo mais profundo por trás daquela corrente. Eu vou te levar até lá, Arthur disse de repente, surpreendendo até a si mesmo. Eu preciso ver com meus próprios olhos. Se o que você está dizendo é verdade, talvez haja uma chance, uma pequena chance, de que tudo isso tenha um sentido maior. Clara, ainda desconfiada, não sabia o que pensar. O que aquele homem claramente rico e poderoso poderia querer com um simples orfanato? Ela olhou para ele, tentando ler suas intenções, mas o que viu foi algo que não esperava. Dor. Uma dor profunda, que parecia espelhar a sua própria. Arthur sabia que aquele era um risco, mas ele estava disposto a enfrentá-lo. Ele não poderia continuar vivendo na escuridão, sem respostas. E se havia uma chance, mesmo que pequena, de que Clara fosse sua filha, ele não a deixaria escapar. Sem mais palavras, Arthur se dirigiu à porta. Vamos, precisamos resolver isso agora. A urgência em sua voz era palpável. Clara hesitou por um momento. Mas algo dentro dela a fez seguir aquele homem. Talvez fosse a maneira como ele olhava para a corrente, ou a forma como sua voz vacilava ao falar de seu passado. Havia algo mais naquela situação, algo que ela não conseguia compreender completamente, mas que a empurrava a buscar respostas tanto quanto ele. Enquanto saíam do supermercado, o segurança que inicialmente acusara Clara os observava, sem entender o que estava acontecendo. Ele pensou em intervir, mas a expressão sombria e determinada de Arthur o fez permanecer em silêncio.
Havia algo mais em jogo ali. Arthur e Clara entraram no carro de luxo do empresário, e o silêncio tomou conta do veículo enquanto ele dirigia pela cidade. Cada quilômetro que passava parecia aproximá-los mais de uma verdade oculta, enterrada há anos. O orfanato, um prédio simples e modesto, apareceu no horizonte. Clara olhou pela janela e memórias distantes começaram a vir à tona. "É aqui", ela disse, com a voz trêmula. Arthur estacionou o carro e, por um momento, ficou imóvel, respirando fundo antes de sair. O orfanato, que por tanto tempo parecia uma instituição distante, agora se tornava o palco de uma possível revelação que ele temia e, ao mesmo tempo, desejava. Ao entrar pelos portões desgastados, Arthur sentiu seu coração apertar. Ele sabia que o que estava prestes a descobrir poderia mudar sua vida para sempre. Arthur e Clara caminharam em silêncio pelo jardim modesto do orfanato. O som suave de crianças brincando ao longe parecia contrastar com a tensão crescente que pairava sobre eles. O prédio, com suas paredes desgastadas e janelas antigas, parecia congelado no tempo, como se guardasse segredos há muito enterrados. Cada passo de Arthur fazia sua mente reviver momentos de dor, enquanto seu coração se enchia de uma mistura de expectativa e medo. Clara o guiou até a entrada principal, onde uma senhora de aparência gentil, com cabelos grisalhos, os recebeu. Seus olhos, experientes e bondosos, estudaram Arthur com curiosidade, enquanto ela sorria para Clara. "Clara, querida, o que faz aqui?" perguntou a senhora, sua voz doce, mas preocupada. "Dona Teresa, eu..." Clara olhou para Arthur, insegura de como começar a explicar a situação. "Este é o Sr. Arthur. Ele tem algumas perguntas sobre o orfanato e sobre o meu passado." Arthur deu um passo à frente, tentando manter a compostura diante da confusão interna que o consumia. "Eu preciso falar com alguém que possa me dar informações sobre o período em que Clara chegou aqui", disse Arthur, tentando manter sua voz firme. Algo aconteceu, e preciso entender melhor." Dona Teresa olhou para ele, franzindo o senho, claramente preocupada com o que aquilo significava. "Claro, Sr. Arthur. Podemos conversar na minha sala. Há muitos anos que Clara deixou o orfanato, mas talvez eu possa ajudá-lo. Por favor, me acompanhem." Ela os conduziu por um corredor estreito até uma pequena sala, onde livros antigos e papéis estavam empilhados em estantes ao redor. O cheiro de papel envelhecido e madeira velha preencheu o ambiente. Arthur sentou-se na cadeira à frente da mesa, enquanto Clara permanecia em pé ao lado dele, tensa. Clara foi trazida ao orfanato há muitos anos. Começou Dona Teresa, sentando-se atrás da mesa. Era uma menina muito assustada. Ninguém sabia ao certo quem a deixou. Foi encontrada à porta, segurando uma pequena corrente nas mãos. Não havia documentos, nada que indicasse de onde ela vinha. Arthur sentiu um nó na garganta. Tudo apontava para o que ele mais temia. Sua mente voltava ao passado, revivendo o momento em que perdeu Isabela, quando sua filha desapareceu sem deixar rastros. Ele procurou por ela incansavelmente, contratou detetives, gastou uma fortuna tentando encontrá-la. E agora, ali, diante dele, poderia estar a resposta que ele nunca imaginou encontrar. "A corrente", disse Arthur, quase sussurrando. "Essa corrente, eu a reconheço. Eu a dei para minha filha no dia em que ela desapareceu. A mesma corrente que Clara tem agora." Dona Teresa o olhou com surpresa, seus olhos se arregalando de leve. "Senhor Arthur, o que está dizendo? Acha que Clara pode ser sua filha?" Arthur balançou a cabeça, lutando para controlar as emoções que ameaçavam transbordar. "Eu não sei, mas eu preciso descobrir. Por favor, me diga, havia mais alguma coisa? Algo que possa nos dar uma pista?" Dona Teresa franziu o senho, pensativa. "Não havia nada além da corrente. Mas eu me lembro de algo. Clara falava de um nome. Nos primeiros anos aqui, ela às vezes murmurava enquanto dormia. Um nome, Isabela. Ela dizia Isabela repetidamente. Na época pensamos que fosse o nome de uma boneca ou algo assim, mas agora isso me faz pensar. O nome fez o sangue de Arthur gelar.
Isabela era o nome da sua filha. O mesmo nome que ele não parava de repetir em suas orações, pedindo um milagre, uma resposta, algo que pudesse aliviar a dor constante que carregava desde o dia em que ela sumiu. Clara, até então silenciosa, olhou para Arthur, confusa e assustada. "Senhor Arthur, você acha que eu sou sua filha?" perguntou ela, sua voz quase sumindo. Arthur não sabia como responder. Tudo que ele sabia era que as peças se encaixavam de maneira aterradora. Ele passou anos de sua vida construindo um império, se afastando das pessoas, mergulhando em sua dor para não ter que encarar a perda de Isabela. E agora, ali diante dele, estava a jovem que poderia ser o elo perdido entre seu passado e seu presente. Arthur começou, a voz falhando. "Eu preciso ter certeza, mas tudo aponta para isso. Você não se lembra de mais nada? Nenhum outro detalhe sobre sua vida antes do orfanato?" Clara balançou a cabeça, os olhos marejados. "Eu não lembro. Tudo é muito vago. Eu me lembro de flashes, de momentos de medo e de estar sozinha. Eu sempre achei que fui abandonada. Nunca imaginei que..." Ela parou, incapaz de continuar a frase. Dona Teresa olhou para Arthur, seus olhos cheios de compaixão. "Senhor Arthur, se isso for verdade, essa jovem passou toda a sua vida acreditando que não tinha ninguém. Talvez seja a hora de resolverem isso juntos." Arthur sabia que tinha que agir, mas o medo de enfrentar a verdade ainda o paralisava. E se Clara fosse realmente sua filha, como ele poderia encarar o fato de que a deixou sofrer tanto tempo sozinha? Como poderia remediar tantos anos de dor e abandono? Ele se levantou, respirando fundo, e estendeu a mão para Clara. "Vamos fazer um teste de DNA", disse ele com firmeza. "É a única maneira de termos certeza. E se você for minha filha, eu vou corrigir tudo. Vou compensar cada segundo que você passou longe de mim." Clara hesitou, mas ao olhar nos olhos de Arthur, viu algo que nunca esperava. Uma vulnerabilidade tão profunda quanto a sua própria. "Eu topo", disse ela, sua voz firme, mas cheia de emoção. Arthur sentiu uma pequena chama de esperança acender em seu coração. O caminho ainda seria longo, mas ele estava pronto para enfrentar a verdade, seja ela qual fosse. A decisão de fazer o teste de DNA parecia ter transformado a atmosfera ao redor de Arthur e Clara. Agora, o caminho estava traçado, mas o peso da incerteza pairava sobre eles como uma sombra. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e expectativa, com cada um deles lidando com suas emoções de maneiras diferentes. Arthur, que durante anos havia se fechado para o mundo, sentia agora uma nova chama de esperança. Mas ao mesmo tempo, o medo de que tudo aquilo fosse apenas uma ilusão o corroía por dentro. E se Clara não fosse sua filha? E se após tantos anos de busca, ele estivesse prestes a encarar mais uma devastadora decepção? No entanto, a possibilidade de tê-la de volta, de reconstruir o que foi perdido, era um fio de esperança que ele não estava disposto a soltar. Pela primeira vez em muito tempo, Arthur se pegou pensando em um futuro diferente. Um futuro em que ele não estivesse mais sozinho. Clara, por outro lado, lutava com seus próprios sentimentos. A revelação de que poderia ser filha de Arthur, um homem que ela sempre admirou à distância como um poderoso milionário, a deixava profundamente abalada. Tudo o que ela conhecia sobre si mesma estava sendo questionado. O que aconteceria se o teste confirmasse que ela era realmente Isabela, a filha perdida de Arthur? Ela conseguiria aceitar essa nova realidade, após anos acreditando que foi abandonada e rejeitada? Os dias pareciam se arrastar. Enquanto esperavam os resultados do teste de DNA, Clara e Arthur passaram mais tempo juntos, tentando se conhecer de verdade. Ele a levou para seus escritórios, apresentando-a ao mundo dos negócios que ele havia criado com tanto esforço. Clara, por sua vez, mostrou a Arthur um lado da vida que ele havia perdido de vista: a simplicidade, o valor das pequenas coisas. Em uma tarde particularmente silenciosa, Clara o acompanhou até um dos supermercados que Arthur possuía. Ao caminhar pelos corredores, Arthur se lembrou do dia em que havia a acusado injustamente de roubo. A vergonha ainda o corroía, mas Clara, com sua generosidade, não mencionou o episódio. Enquanto
Enquanto caminhavam lado a lado pelos corredores do supermercado, Clara olhou para Arthur e quebrou o silêncio. Eu sempre quis perguntar algo, disse ela, com a voz suave, mas cheia de curiosidade. Se eu realmente for sua filha, por que você nunca parou de procurar? Muitos pais desistem. Arthur parou, sentindo o peso da pergunta. Ele olhou para Clara, seus olhos refletindo uma dor profunda e duradoura. Quando Isabela desapareceu, começou ele, a voz entrecortada. Eu perdi uma parte de mim. Passei anos tentando preencher esse vazio com trabalho, dinheiro, mas nada nunca foi suficiente. No fundo, eu sabia que ela ainda estava viva. Sentia isso, e eu não podia desistir, porque se eu desistisse, significaria que eu estava pronto para aceitar a ideia de que nunca mais haveria. Clara olhou para ele, sua expressão suavizando com empatia. Ela sabia que, de alguma forma, ambos carregavam cicatrizes profundas. O que ela não sabia era como seriam capazes de curar essas feridas caso o teste confirmasse o que ambos temiam e esperavam ao mesmo tempo. Os dias passaram lentamente até o dia em que finalmente receberam a ligação do laboratório. O momento havia chegado. Arthur segurava o telefone, sua mão trêmula, enquanto ouvia as palavras do outro lado da linha. Clara, sentada à sua frente, sentiu o coração disparar, como se cada segundo fosse uma eternidade. Quando Arthur finalmente desligou, ele não conseguiu falar imediatamente. Sua mão caiu no colo, e ele fechou os olhos tentando processar o que acabara de ouvir. Clara, ansiosa, se aproximou dele. O que eles disseram? Sua voz quase falhou, o medo e a esperança lutando dentro dela. Arthur abriu os olhos, e pela primeira vez, Clara viu lágrimas rolando por seu rosto. Ele respirou fundo, tentando encontrar forças para falar. Clara, sua voz tremia. O teste confirma. Você é minha filha. Clara ficou imóvel, o choque e a emoção a atingindo como uma onda. Ela havia passado tantos anos acreditando que não pertencia a lugar nenhum, que havia sido abandonada, e agora, de repente, descobria que não só tinha um pai, como ele nunca havia desistido dela. Ela nunca imaginou que a verdade pudesse ser tão avassaladora. Arthur, ainda tremendo, se levantou e foi até ela. Por um momento, ambos hesitaram, sem saber o que fazer ou como reagir. Mas então, em um gesto simples e sincero, Arthur a abraçou, e naquele abraço, todos os anos de dor, arrependimento e solidão começaram a se dissolver. Clara deixou as lágrimas caírem, finalmente permitindo-se sentir o peso da verdade. Ela não estava mais sozinha. Ela tinha um pai, e ele estava ali, com ela, pronto para começar de novo. Os dias que se seguiram à confirmação foram uma mistura de emoções intensas. Para Arthur e Clara, a verdade, que por tanto tempo parecia inalcançável, finalmente havia emergido, e agora eles precisavam lidar com ela. Arthur, ainda abalado pela descoberta, lutava para se ajustar à nova realidade. Ele havia passado anos vivendo na escuridão de sua própria dor, isolando-se do mundo, tornando-se o homem amargurado e frio que tantos conheciam. Mas agora, com Clara ao seu lado, sentia como se uma parte de seu coração, há muito dormente, tivesse voltado à vida. A notícia se espalhou rapidamente entre os funcionários de Arthur e na mídia. A filha perdida do milionário finalmente havia sido encontrada, e os jornais não perdiam a oportunidade de contar a história. Isso trouxe à tona um turbilhão de atenção indesejada, algo que Clara nunca tinha experimentado antes. Arthur, consciente do impacto que isso teria na vida de Clara, tentou protegê-la do furor da imprensa e dos curiosos. Mas, apesar de toda a proteção que ele poderia oferecer, Clara sentia o peso da nova realidade. Ela não era mais apenas a jovem humilde que lutava para sobreviver. Agora, era a herdeira de um império, e isso trazia uma série de desafios. Eu não sei como lidar com tudo isso, Arthur. Clara admitiu uma noite, sentada na grande sala da mansão dele. Seus olhos estavam cheios de incerteza. Minha vida mudou tão rápido. Eu nem sei quem sou mais. Arthur, sentado ao seu lado, olhou para ela com ternura. Ele entendia.
A transição era difícil para ambos, e ele não queria que Clara se sentisse pressionada a se adaptar ao mundo dele. Clara, você não precisa mudar quem é, ele disse suavemente. Eu passei anos tentando me tornar alguém que achava que precisava ser. Um homem forte, impiedoso, mas perdi tanto no processo. Não quero que você perca a sua essência por causa disso. Clara olhou para ele, absorvendo suas palavras. O homem frio que ela havia conhecido no supermercado parecia um estranho agora. Arthur se mostrava vulnerável, algo que ela nunca esperaria de alguém com sua posição e poder. E, de certa forma, isso a confortava. Apesar das palavras reconfortantes de Arthur, a pressão do mundo ao seu redor começou a afetar Clara. Paparazzi a seguiam, jornalistas a cercavam, e a curiosidade das pessoas parecia não ter limites. Até os funcionários dos supermercados de Arthur agora a olhavam de maneira diferente. A moça humilde acusada de roubo era, na verdade, filha do dono de tudo. As memórias daquele dia fatídico no supermercado voltavam a assombrá-la. O olhar de desdém de Arthur, a acusação injusta, o constrangimento. E agora, tudo isso parecia fazer parte de uma história que ela mal conseguia entender. Clara começou a se questionar. Será que ela poderia realmente se integrar à vida de Arthur? Será que conseguiria conviver com a realidade de ser filha de um homem tão poderoso, com tanto a perder? Uma noite, enquanto caminhava pelo jardim da mansão, Clara foi surpreendida por uma voz familiar. Clara, espere. Ela se virou para ver Arthur, com um olhar preocupado. Ele parecia mais cansado do que de costume, e Clara sabia que ele estava lutando com seus próprios demônios. Eu queria te mostrar algo, disse Arthur, puxando do bolso um pequeno objeto. Quando Clara viu o que era, seu coração disparou. Era um pingente, o mesmo que ela havia usado por tanto tempo. Ele o segurou com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Esse pingente... Começou Arthur, com a voz carregada de emoção. Era da sua mãe. Eu o dei a ela no dia em que você nasceu. Quando você desapareceu, achei que nunca o veria de novo. Quando o vi no seu pescoço, naquele supermercado, foi como se o mundo parasse. Clara olhou para o pingente em suas mãos e então para o rosto de Arthur. Ela sabia o quanto aquilo significava para ele, mas também sabia o quanto significava para ela. Aquele objeto a acompanhara durante anos, sendo a única ligação que tinha com seu passado desconhecido. Eu sempre soube que havia algo de especial nesse pingente, disse ela com os olhos marejados, mas nunca imaginei que me traria de volta para você. Arthur deu um passo em direção a ela, e pela primeira vez, Clara viu a profunda tristeza que ele carregava, agora misturada com a esperança. Clara, eu passei anos me perguntando se você estava bem, se estava viva, e agora você está aqui. Eu não quero perder isso. Não quero perder você de novo. Clara, tocada pelas palavras de Arthur, sentiu um nó na garganta. Havia tantas feridas, tantas perguntas sem respostas. Mas ali, naquele momento, ela sentiu algo diferente. Sentiu que, talvez, a família que ela sempre quis estivesse bem ali, ao seu lado. Arthur estendeu a mão, hesitante, mas cheio de esperança. Podemos começar de novo, como pai e filha. Clara olhou para a mão dele e depois para seus olhos. Havia tanto a ser dito, tanto a ser resolvido, mas ela sabia que, no fundo, também desejava isso. Ela segurou a mão dele, um gesto simples, mas que carregava a promessa de um novo começo. Apesar do gesto de reconciliação, os dias que se seguiram foram longe de serem simples. Clara e Arthur tinham muito a lidar. Anos de separação, dor e cicatrizes que não se curavam facilmente. E embora ambos quisessem desesperadamente que tudo ficasse bem, os traumas do passado ainda pairavam como fantasmas entre eles. Clara tentava se ajustar à nova vida, mas sentia-se deslocada. A mansão enorme, os funcionários sempre à sua disposição, a atenção constante da mídia, tudo isso era estranho e sufocante para ela. Arthur, por outro lado, estava tentando encontrar maneiras de se reconectar com a filha,
mas sua vida estava mergulhada em negócios, reuniões e responsabilidades que pareciam intermináveis. Uma noite, enquanto Clara estava sozinha na sala de estar, folheando uma velha revista de moda que tinha encontrado em um dos quartos, Arthur entrou, parecendo exausto após mais um longo dia de trabalho. Ele se jogou em uma poltrona ao lado dela, suspirando profundamente. "Como foi o seu dia?" perguntou Clara, tentando iniciar uma conversa. Ela sabia que a conexão entre eles ainda era frágil e, por isso, se esforçava para manter o diálogo. "Exaustivo", respondeu Arthur, esfregando as têmporas. "Mas estou tentando equilibrar as coisas. É só que essa é uma vida que nunca para. Sempre há algo acontecendo. Sempre há uma decisão a ser tomada." Clara o observou por um momento. Ela sabia que a vida de Arthur não era fácil, apesar de toda a riqueza. Mas também sabia que ele estava tentando fazer espaço para ela. E isso a fazia se sentir culpada. Como se ela fosse mais um fardo em sua já complicada vida. "Eu não quero ser mais um problema para você", disse Clara de repente, sua voz suave, mas cheia de significado. "Se você precisar de espaço, eu entendo." Arthur levantou o olhar, surpreso com a vulnerabilidade nas palavras de Clara. Ele se endireitou na poltrona, respirando fundo antes de responder. "Clara, você nunca foi, nem será um problema", disse ele com firmeza. "Eu sei que estou aprendendo a ser pai de novo, e talvez eu não esteja fazendo tudo certo, mas eu quero que você saiba que eu estou tentando. Eu não quero perder você, não de novo." Clara sentiu uma mistura de alívio e culpa. Sabia que Arthur estava se esforçando, mas não conseguia evitar sentir que estava invadindo um espaço que nunca fora realmente seu. "Eu sei que é difícil para você, Arthur", respondeu ela, escolhendo cuidadosamente as palavras. "E eu também estou tentando me adaptar, mas às vezes sinto que nunca vou realmente pertencer a esse mundo." Arthur se levantou e foi até ela, sentando-se ao seu lado no sofá. Ele pegou a mão dela, algo que nunca fazia, e olhou em seus olhos. "Você pertence aqui, Clara. Pertence tanto quanto qualquer outra pessoa. O que você passou, o que nós passamos, não vai desaparecer de um dia para o outro. Mas eu estou aqui para você, e nós vamos fazer isso funcionar." Clara sorriu, mas uma parte dela ainda duvidava. Ela não sabia como explicar para Arthur o vazio que ainda sentia. Como se, apesar de todas as descobertas e da reconciliação, algo ainda estivesse faltando. Algo que ela não conseguia definir. Nos dias seguintes, Clara decidiu se envolver mais na vida de Arthur. Ela começou a frequentar seus escritórios, observando como ele lidava com os negócios. Passou a acompanhá-lo em reuniões e eventos, tentando entender melhor o mundo que ele havia construído durante os anos em que estiveram separados. Arthur, por sua vez, sentia-se mais confortável com a presença de Clara. Ela trazia uma leveza à sua vida que ele não experimentava há muito tempo. No entanto, o peso do passado ainda estava lá, e ele sabia que, cedo ou tarde, teriam que enfrentar seus maiores demônios. Em uma tarde de sábado, Arthur decidiu levar Clara a um lugar que ele há muito evitava, o antigo quarto de Isabela, que permanecera intocado desde o seu desaparecimento. Era um espaço que ele nunca conseguiu se desfazer, como se de alguma forma aquilo o mantivesse conectado à filha perdida. Quando Clara entrou no quarto, ficou em silêncio, absorvendo o que via. A decoração era simples, mas cheia de detalhes que falavam de uma vida interrompida abruptamente. Havia brinquedos antigos, fotos de uma garotinha sorridente e livros infantis ainda empilhados em uma estante. Arthur observava Clara com apreensão. Ele sabia que aquele lugar era um reflexo de sua própria dor, mas também era um passo necessário para que ambos pudessem seguir em frente. Esse era o quarto dela, disse Arthur com a voz baixa, quase como se estivesse se confessando. Eu nunca consegui mudar nada aqui. Nunca consegui aceitar que ela não voltaria. Clara caminhou até a cama e passou a mão pelas colchas ainda impecáveis. Havia algo de profundamente triste naquele quarto. Algo que falava de amor, perda e arrependimento. Você nunca desistiu, não é? Perguntou ela, olhando para Arthur com os olhos cheios de emoção. Nunca, respondeu ele firme. Porque no fundo,
Eu sabia que ela estava viva. Sabia que um dia, de alguma forma, a encontraria. Clara respirou fundo, sentindo o peso de tudo aquilo. Havia uma verdade inegável naqueles objetos, nas memórias congeladas no tempo. Ela sabia que Arthur nunca havia parado de amá-la, mesmo sem saber que ela era sua filha. Nós vamos superar isso juntos, disse Clara, se aproximando dele e segurando sua mão. Mas precisamos deixar o passado para trás. Precisamos nos permitir ser felizes agora. Arthur olhou para ela, seus olhos cheios de gratidão. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas com Clara ao seu lado, sentia que havia, finalmente, uma luz no fim do túnel. Os dias passavam lentamente após a visita ao quarto de Isabela, mas tanto Clara quanto Arthur sentiam que algo havia mudado. Havia uma leveza que antes não existia, uma abertura para o diálogo que antes era apenas um silêncio amargo entre os dois. Ainda assim, ambos sabiam que não podiam seguir em frente sem confrontar os fantasmas do passado. Numa tarde ensolarada, Arthur recebeu uma ligação inesperada. Era da polícia. A ligação mexeu com seus nervos de imediato, pois fazia muito tempo que qualquer notícia sobre o desaparecimento de sua filha não surgia. O oficial do outro lado da linha tinha um tom sério, mas direto. Novas informações sobre o desaparecimento de Isabela haviam sido descobertas. Precisamos que o senhor venha até a delegacia, disse o policial. Encontramos uma pessoa que pode nos ajudar a fechar esse caso. O coração de Arthur disparou. Mesmo com Clara de volta em sua vida, aquela ferida nunca havia sido completamente curada. Saber que poderiam estar próximos de respostas o enchia de uma mistura de esperança e terror. Ele temia o que poderia descobrir. E, acima de tudo, temia que isso reabrisse velhas feridas que Clara estava apenas começando a cicatrizar. Clara, eu vou à delegacia, disse ele com o telefone ainda na mão. Parece que há novidades sobre Isabela. O olhar de Clara se iluminou com surpresa. Embora tivesse aceitado ser parte da vida de Arthur, ela sempre soubera que o desaparecimento de Isabela continuava como um grande peso na alma dele. Eu vou com você, disse Clara firmemente, como se quisesse fazer parte daquela jornada. Ela sabia que o passado de Arthur e o dela estavam inextricavelmente ligados e que enfrentar aquilo juntos seria a única maneira de encontrar paz. Na delegacia, o ambiente era tenso. Arthur e Clara foram levados para uma sala particular onde um oficial os esperava. Ao lado dele, uma mulher de aparência humilde estava sentada. Ela tinha um olhar abatido, as mãos trêmulas sobre o colo. Arthur não a reconheceu, mas sentiu que algo perturbador estava prestes a ser revelado. Esta é Maria, disse o oficial indicando a mulher. Ela tem informações sobre Isabela. Na verdade, ela esteve envolvida no que aconteceu. Arthur ficou paralisado. Sentiu o mundo girar ao seu redor, e todas as emoções que ele havia reprimido por tanto tempo começaram a emergir como uma torrente incontrolável. Ele mal conseguia processar o que o oficial havia dito. Eu não queria, começou a mulher, a voz entrecortada por soluços. Eu era empregada de uma família. Eles me pagaram para levar a menina. Eu não sabia o que aconteceria depois, mas eu juro que não sabia que ela era sua filha. O choque de Arthur foi imediato. Uma série de imagens confusas passaram por sua mente. O rosto da filha pequena, o dia em que ela desapareceu, os anos de dor e busca interminável. E agora, ali, diante dele, estava a pessoa que havia contribuído para a maior tragédia de sua vida. Clara, que até então se mantinha em silêncio, não pôde evitar se aproximar de Maria. Havia algo de familiar naquela mulher. Talvez fosse o olhar ou o jeito de falar. De repente, tudo fez sentido. Você... Clara começou a falar, a voz cheia de incredulidade. Eu lembro de você. Você estava lá, no dia em que eu fui levada. Maria olhou para Clara, seus olhos se enchendo de lágrimas. Ela parecia ter reconhecido a jovem imediatamente, mas havia hesitado em dizer qualquer coisa. Sim, você era apenas uma criança, respondeu Maria com a voz quebrada. Eu fiz algo terrível e vivi com a culpa por anos, mas eles ameaçaram minha família. Eu não sabia o que fazer. Só queria proteger os meus.
Arthur estava lutando para entender tudo. Sua filha, Clara, havia sido levada por aquela mulher. E agora, tudo estava se conectando. O desaparecimento de Isabela, a tragédia que o havia transformado em um homem amargurado, e a revelação final de que Clara era sua filha perdida. Quem são eles? Arthur perguntou, sua voz dura, mas trêmula de emoção. Quem te pagou? Quem fez isso com a minha filha? Maria olhou para baixo, parecendo temer o nome que estava prestes a dizer. A família que eu servia. Eles tinham muitos inimigos e precisavam de dinheiro, mas quem orquestrou tudo foi um antigo sócio seu, Arthur. Alguém que você confiava. O choque foi profundo. Arthur, que já havia passado por tanto, agora se via traído por alguém que fazia parte de sua vida, de seus negócios, e que havia contribuído para o desaparecimento de sua filha. O nome que Maria estava prestes a pronunciar fez o coração de Arthur parar. Foi Carlos. Carlos Alencar, seu antigo amigo e sócio. Ele precisava te atingir de alguma forma. E encontrou a pior maneira possível. O mundo de Arthur desmoronou. Carlos, o homem que ele havia considerado um irmão, o havia traído de maneira tão vil. Tudo começou a fazer sentido. As traições nos negócios, as atitudes suspeitas ao longo dos anos. Carlos havia destruído sua família e sua vida por ganância e vingança. Clara, ao ouvir o nome, estremeceu. Ela não sabia muito sobre o passado de seu pai, mas agora entendia que as feridas que ele carregava iam muito além do desaparecimento dela. Por que ele fez isso? Arthur murmurou, quase como se falasse consigo mesmo, enquanto lutava para assimilar o impacto daquela revelação. Maria balançou a cabeça. Eu não sei todos os detalhes, só sei que ele queria te arruinar, e achou que te tirar sua filha seria a melhor maneira de fazer isso. Arthur sentiu um misto de raiva e tristeza avassaladora. Por anos, ele havia se culpado pelo desaparecimento de Isabela, acreditando que havia falhado como pai. Agora, ele sabia a verdade. Um homem que ele considerava um irmão havia destruído sua vida por puro egoísmo. Arthur ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo a profundidade da traição que havia sofrido. Ele lutava para manter o controle, enquanto a raiva e a dor transbordavam. O nome de Carlos Alencar ecoava em sua mente como um grito incessante. O homem que ele tinha ajudado, confiado e considerado um amigo, o havia traído da pior maneira possível. O mundo de Arthur desabava mais uma vez. Clara, ao lado de seu pai, sentia o peso das revelações, mas também compreendia que este era o momento que mudaria tudo. A verdade finalmente estava vindo à tona, mas ela sabia que as cicatrizes profundas de tantos anos de dor não desapareceriam facilmente. Ainda assim, Clara segurou a mão de Arthur com firmeza, como quem diz: estou aqui com você, não importa o que aconteça. Maria, a mulher que havia revelado tudo, chorava silenciosamente. Sua culpa era evidente. Ela sabia que, ao confessar, estava trazendo à tona não apenas sua própria participação no crime, mas também a queda de uma família inteira. Contudo, havia um alívio em seus olhos, o peso de um segredo sombrio finalmente liberado. Arthur respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Ele precisava de respostas. Onde está Carlos agora? Arthur perguntou com a voz contida, mas repleta de uma fúria que ele não conseguia mais controlar. O policial que estava na sala respondeu, após um breve momento de hesitação. Estamos investigando, mas ele está desaparecido há algum tempo. Sabemos que Carlos se envolveu em negócios ilegais nos últimos anos. O mais provável é que esteja escondido, talvez fora do país. A cada palavra, a raiva de Arthur crescia. Ele sentia que a justiça lhe escapava pelas mãos. O homem que havia roubado sua filha, que havia destruído sua vida, estava agora fora de alcance. Ele vai pagar por isso, murmurou Arthur, com os dentes cerrados, enquanto se levantava abruptamente. Clara ficou de pé também, surpresa com a intensidade de sua reação. Pai, o que você vai fazer? Ela perguntou preocupada. Arthur a olhou nos olhos, e naquele momento, Clara percebeu que o homem frio e amargurado de antes ainda estava ali. Mas agora havia uma fúria incontrolável que tomava conta dele. Eu vou encontrá-lo, Clara. Nem que eu precise vasculhar o mundo inteiro. Ele vai pagar pelo que fez à nossa família. Clara sentiu um arrepio na espinha. Em
embora quisesse que Carlos pagasse pelo que havia feito, sabia que o desejo de vingança podia levar seu pai a um caminho perigoso. Ele havia sido consumido pela amargura uma vez, e ela temia que isso pudesse acontecer de novo. Pai, eu entendo sua raiva, disse Clara com cuidado, mas não deixe isso destruir você de novo. Nós acabamos de nos reencontrar. Não deixe o ódio te afastar de mim outra vez. As palavras de Clara atravessaram o coração de Arthur como uma flecha. Ele sabia que ela tinha razão. Por tantos anos ele havia permitido que a dor o consumisse, afastando todos que o amavam. E agora, ao ter sua filha de volta, ele percebia o quão próximo estava de repetir os mesmos erros. Arthur fechou os olhos por um momento, tentando respirar fundo e se acalmar. Quando os abriu, o olhar estava menos tempestuoso, mas a determinação ainda estava lá. Você está certa, Clara, ele disse mais calmo. Mas não posso deixar isso passar impune. Não posso simplesmente seguir em frente sem justiça. Clara apertou a mão dele mais uma vez com os olhos cheios de compreensão e empatia. Nós vamos encontrar justiça, pai. Mas juntos. Não deixe que esse ódio te consuma. Arthur, pela primeira vez em anos, permitiu-se um pequeno sorriso. Ele não estava mais sozinho. Tinha Clara, e juntos enfrentariam o que viesse. Os dias seguintes foram intensos. Arthur contratou investigadores particulares para rastrear qualquer pista de Carlos Alencar, enquanto Clara se mantinha ao lado dele, oferecendo apoio e ajudando a manter o equilíbrio entre a busca por justiça e a necessidade de seguir em frente. Até que um dia, semanas depois, uma nova pista surgiu. Carlos havia sido localizado. Estava vivendo sob uma identidade falsa, em um país vizinho, fugindo das consequências de suas ações. Essa descoberta trouxe um misto de alívio e nervosismo a Arthur. Chegou a hora, disse Arthur a Clara, quando souberam da notícia. Ele vai pagar pelo que fez. Dessa vez, Clara não o impediu. Sabia que essa era uma parte do fechamento que Arthur precisava. Mas ela também sabia que, seja qual fosse o desfecho, eles já haviam vencido a maior batalha. O reencontro. Carlos havia destruído muito, mas não conseguira destruir a alma de Arthur, ou a relação que ele agora reconstruía com a filha. Arthur finalmente teve seu encontro com Carlos. Não foi violento, nem explosivo como ele imaginava. O confronto foi frio, com Carlos sendo levado pela polícia, sem grande resistência. A justiça estava sendo feita da maneira certa. Mas no olhar de Carlos, Arthur viu algo inesperado. Arrependimento. Um arrependimento tardio, talvez, mas genuíno. Eu só queria ser como você, Arthur. Sempre estive à sua sombra, confessou Carlos antes de ser levado. Mas nunca pensei que destruiria tanto para alcançar isso. Arthur não respondeu. As palavras de Carlos não o afetavam mais. O passado finalmente estava sendo enterrado. E agora, ele poderia seguir em frente. Alguns meses depois, Arthur, Clara e Maria estavam sentados juntos em uma pequena cerimônia. Eles haviam decidido que, para Isabela, a filha que nunca retornou, haveria um memorial. Um lugar onde a lembrança dela poderia viver para sempre, mas não mais como uma fonte de dor, e sim como um símbolo de superação, amor e perdão. Naquele dia, sob o sol suave do fim de tarde, Arthur sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz. Ele olhou para Clara ao seu lado, sua filha, que agora ele conhecia profundamente. Ela era o reflexo do amor que ele havia perdido, mas também da esperança que ele havia redescoberto. O passado ainda estaria ali, mas o futuro agora brilhava finalmente com novas possibilidades.